General Motors, a mais avançada tecnologia em automóveis no Brasil e no mundo. Sem você, toda a nossa tecnologia não é nada. Há exatos 41 anos atrás, em 1972, se o assunto era automóvel, quem tirava onda era o Chevy Monza. Chevrolet Monza para os mais chegados, o São Monza para os mais íntimos. Uma proposta moderna, linhas elegantes para a época e com a motorização do seu modelo inicial sendo extremamente manca. A história de sucesso do Monza começa um pouco antes do final da década de 70, quando a matriz da General Motors teve uma brilhante ideia: fazer carros que pudessem ser vendidos no mundo inteiro com o mínimo possível de modificações para cada mercado, já que o processo de fabricação seria apenas um. E assim, em 1981 surgiu o Projeto J, ou JK. Esse foi o primeiro projeto da General Motors de um carro mundial, desenvolvido após o choque da crise do petróleo que assolou a década de 70, quando as grandes montadoras norte-americanas decidiram fazer veículos menores e mais econômicos para competir com os compactos japoneses que estavam tomando o mercado americano naquela época. E meu amigo, do Projeto J surgiu carro pra cacete. Na Europa resultou nas novas versões do Opel Ascona, essa mais famosa por assim dizer. Também teve o Vauxhall Cavalier, na Austrália foi o Holden Camira e no Japão o Isuzu Asuka. Nos Estados Unidos deu origem ao Chevrolet Cavalier, Cadillac Cimarron, Buick Skyhawk, Oldsmobile Firenze e Pontiac 2000 e Pontiac Sunbird. Tem Monza no mundo inteiro praticamente. E em abril de 1982 chegava às terras tupiniquins o Chevrolet Monza. Inicialmente a ideia era manter o nome europeu, Ascona. Porém, Ascona lembrava muito a palavra asco. Então, graças ao bom Deus, em homenagem ao Autódromo Nacional de Monza, eles optaram por Monza. Quando o projeto mundial chegou ao Brasil, ele teve até matéria no Jornal Nacional e tudo. Vai estar passando um trechinho agora na tela aí. Esta noite em São Paulo, o primeiro carro mundial a ser fabricado no Brasil. Com isto, as indústrias esperam reduzir custos e integrar a produção. Para o lançamento do Monza, a General Motors investiu, só no Brasil, 400 milhões de dólares, num projeto que levou 4 anos para ser concluído. O Monza vai concorrer na faixa dos carros médios. Sua versão a álcool é o primeiro caso de um motor totalmente idealizado para o combustível. Com 1.600 cilindradas e um tanque com capacidade para 61 litros, a versão a gasolina, segundo a GM, fará 15 km por litro andando a 80 km por hora. E a versão a álcool, uma média de 11 km por litro. O motor do Monza é produzido pela GM de São José dos Campos. Da produção, 100 mil motores serão utilizados no mercado interno e 230 mil serão exportados. No velho continente, vulgo Europa, o Monza, vinha nas versões com 2 e 4 portas com carroceria hatch e sedã de 2 e 4 portas, mas aqui no Brasil inicialmente só foi disponibilizado no modelo hatch de 2 portas. O modelo reunia conceitos modernos para a época. Até então, o único carro brasileiro a contar com um motor transversal era o Fiat 147. Tração dianteira também era coisa inédita nos GMs fabricados em São Caetano do Sul. E o painel côncavo, pensado para dar melhor ergonomia, era algo que até então nunca tínhamos visto por aqui. E as linhas do Monza, do primeiro modelo, eram elegantes e aerodinâmicas. Pode não ser a melhor versão do Monza, mas está ali entre as duas mais bonitas. Ele e o Tubarão que a gente vai falar mais pra frente. O Monza marcou a chegada da linha de motores Família 2, que faria história na GM. Chamava também a atenção por ter um distribuidor ligado ao cabeçote com comando de válvulas. A versão de estreia tinha um motor 1.6 com 4 cilindros, que gerava impressionantes 75 cavalinhos de pura maldade. Do motor 1.6 quase não se ouviu ruídos, graças aos tuchos hidráulicos no cabeçote, solução até então nunca usada no Brasil, mas era só avançar a quilometragem que os mancais do comando de válvulas se desgastavam, gerando ruídos. Já a suspensão era bem acertadinha e transmitia segurança nas curvas. Os freios com discos ventilados na dianteira, coisa que nem o alemão Ascona tinha, e mesmo com a direção lenta, o Monza era um carro gostoso de se guiar. Acima de tudo, era super atualizado em relação ao que se via no resto do mundo, coisa rara no Brasil daqueles tempos, e no de hoje também. Em 1983, a GM se redimiu dos motores 1.6 e começou a disponibilizar versões com motores 1.8 e carburador simples, com 86 cavalinhos de potência. Poucos meses depois chegaram as carrocerias sedãs de 2 ou 4 portas, e aí, meu querido, foi que o Monza entrou de vez no gosto do público brasileiro. Em pouco tempo, o Monza já era um sonho de consumo da classe média. Na época, a configuração mais desejada era sedã de 2 portas com motor 1.8 e itens de luxo como direção hidráulica, ar-condicionado, vidros, travas e antena com acionamento elétrico, e não demorou muito para o modelo abocanhar as vendas do Passat, do Corcel 2 e até do novato Santana. Mesmo não sendo barato na época, conseguiu ser o mais vendido do Brasil, batendo populares como o Chevette e o Fusca.
Um tópico interessante a se citar é que, como as importações eram proibidas, as personalizações de carros nacionais faziam sucesso. E o Monza não poderia ficar de fora, recebendo versões conversíveis e peruas feitas por empresas como a Sulan e a Inverbo, além de, claro, acessórios e componentes para deixar os carros mais esportivos. Claro que essas personalizações da velha guarda são muito interessantes e merecem um vídeo só para elas, então por hora eu vou apenas citá-las. Em setembro de 1985, a GM lançou a versão esportiva SR, com spoiler traseiro, rodas Aro 15 e bancos Recaro. O motor 1.8 a álcool recebeu um carburador de corpo duplo, além de dutos de admissão e escapamentos novos para gerar 106 cavalos, e fazia frente ao Passat GTS, Escort XR3 e Gol GT. No ano seguinte veio a versão topo de linha, a Classic, que chamava muita atenção por seus faróis de neblina, rodas raiadas e principalmente pela opcional e elegante pintura em 2 tons. Geração hidráulica, ar-condicionado e trio elétrico eram de série, e havia ainda um motor 2.0 biara longa, que gerava 110 cavalinhos, inicialmente com um carburador. Em 1990, o Monza recebeu uma baita injeção de ânimo. Foi o segundo carro nacional vendido com injeção eletrônica, o primeiro sendo o Gol GTI. Em 1990, a série especial 500 EF, uma homenagem à vitória de Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis, trazia o primeiro toca-fitas com frente removível. Mas se o Monza avançava em tecnologia, ficava cada vez mais antiquado em design. Lá fora, em 1988, o Ascona já tinha dado lugar a um projeto mais moderno, a primeira geração do Vectra, que ainda levaria alguns anos para chegar aqui no Brasil. Contudo, a GM do Brasil achou que ainda daria para segurar o Monza em produção mais algum tempo, e preferiu atualizar o seu estilo. Em 1991, com a receita de manter a parte central do monobloco e retocar o visual, nasceu o Monza Tubarão. Bem, o apelido vinha da frente de 8.5 cm mais longa, com silhueta que lembrava a cabeça de um peixe. A traseira era 4.2 cm maior e fazia com o porta-malas saltar de 510 para 565 litros. E amigos, eu sinceramente não consigo ver um tubarão aqui não, mas é inegável que essa é a versão mais bonita do Monza. Olha isso, é praticamente um mini ômega, só que com tração no lugar errado. E com uma mecânica barata e motor confiável, é o carro perfeito para você ir pegar coisas lá no Paraguai. O Monza é um carro que consegue dar conta do tranco, sem precisar correr. O novo Monza era ainda mais agradável de se dirigir, falo por experiência própria. Trazia amortecedores com batente hidráulico e motor SLE 2.0 a gasolina. Embora tivesse só um bico injetor, a injeção era mais moderna que a do Classic. Em 1993 foi finalmente lançada no Brasil a primeira geração do Vectra, ou Vectra A. Mas, mesmo assim, o Monza continuou a ser fabricado em São Caetano do Sul. Somente 3 anos depois, com a chegada do moderníssimo Vectra B, é que o velho Monza entregou os pontos. A produção foi encerrada no dia 21 de agosto de 1996. Foram 14 anos em produção no Brasil, com 857 mil carros vendidos aqui e em outros países da América do Sul. Marcou uma era de inovação e sucesso da GM do Brasil, conquistando o coração dos brasileiros e tornando um ícone das estradas nesse país. O Monza morreu, mas sua herança persistiu nos Chevrolets brasileiros por décadas, com o motor Família 2. E continua a ser usado nos Cadete, Ômega, Vectra, Blaze, Astra e Zafira, que só saiu de cena em 2016 com a S10 Flex. E aí galera, passando aqui no final do vídeo, e esse é o último vídeo de 2023. E 2023 tem sido um ano de muitas mudanças na minha vida. Esse canal, esse projeto é algo que eu quero fazer há muito tempo. Sempre quis trabalhar com internet. E por mais que o canal seja um canal pequeno ainda, eu tô muito feliz com o resultado. Porque tipo, minha frequência até é meio baixa, é meio difícil fazer esses vídeos, mas eu tô muito feliz do rumo que o canal tá tomando, das pessoas que eu conheci, dessa minha jornada como criador de conteúdo que eu não vou dizer que começou em 2023, ela só retomou em 2023. E espero que no próximo ano as coisas sejam ainda melhores. E eu realmente queria agradecer mesmo cada um de vocês que me acompanhou, que prestou um pouco do seu tempo aqui para estar aqui comigo. Obrigado, de verdade mesmo. Bem, eu sou Vermont e a gente se vê em 2024.